Vamos lá, galera. Abre aí pra ver a audiência aí, dando perguntas, essas coisas todas. Vixe, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou fazer a transmissão ao vivo no 4G. É mais. Eu não sei por que não aparece o 5G aqui pra mim. Vai ver que esse aparelho não pega o 5G. É o que eu tô te falando, no meu não tá entrando. Ó, no Cataca. Ah, agora sim. Só que deixa sem som, tá? Tira o som todo. Tá com um delay bonito ainda. Nossa, o tamanho da barriga mesmo. Puta que pariu. Fica maior ainda nesse negócio aqui. Não fica? Acho que eu vou ficar assim, ó. Se eu encostar, a barriga aparece mais. Só tem você. Tá com delay mesmo. Acenou aí? Eu vou. Eu vou colocar no 4G. Deixa eu ver se melhora. Hã? Se melhora. Alessandra Candelária entrou. Oi, Ale. Continua. Tá lento aí? Brabos Beer entrou. Brabos Beer entrou. Cadê o Roberto? Delay. Fala, Beto. Fala, tá me ouvindo? Eu tô. Tá me ouvindo? Legal, tô sim. Tá não? Tô ouvindo. E aí, tá tomando uma brava aí, uma brabo? Tô com uma Brabus aqui, ó. Lógico, Uma né? brabo? Eu tô te É, traindo hoje. é. O que você tem Ó, aí? ó o que eu Vamos to... tenho aqui, ó. Ah, mas a blondina é boa, não posso reclamar, É uma né? SB, cara. Eu sou apaixonado por SB. Cheers. Cheers. Eu adoro o SB também. É, eu gosto mesmo. É um estilo que eu curto bastante. Bastante mesmo. Vamos, vamos esperar um pouquinho mais pessoas entrarem. Vamos, vamos. Vamos. Alexandre Cantó entrou. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Ô, ô Cantóia, boa noite. O seu xará aí, eu vou conversar com o seu xará. A Ale tá aí Vamos esperar também. Ale um. Candelária. Ali, vamos esperar uma galerinha entrar aí, daqui a pouco a gente começa. Enquanto E isso, aí? Alexandre, eu vou dar uma. Eu vou. Deixa eu contar a historinha, né? Que eu acho que a gente não contou na nossa live lá, enquanto o pessoal vai entrando, que a gente se conhece desde sei lá quantos anos, né, cara? Acho que uns 10 Desde anos, a Magnólia. Desde a desde a professora Magnólia. Magnólia. Então, desde os 9 anos. Isso aí faz o quê? Uns 15 anos, né? É, faz menos, né, Beto? Uns 12, né? É. Aí a gente que foi até a gente se casar, né? Eu fui no seu casamento, você foi no meu. Aí nós tivemos aí acho que um hiato aí de uns 10 anos, 15 anos, Ah, foi um por tempo. aí.
E aí quando a gente se reencontrou como cervejeiros caseiros, né? Grata surpresa, você além de cervejeiro caseiro, um estudioso desse universo aí, né? Eu Eu, gosto um pouquinho desse negócio. é, mas você estuda mesmo a coisa, né? Você vai fundo. Eu conheço um pouco, mas eu não me considero um estudioso, não, porque eu não tenho tanto conhecimento que nem você, assim. Eu tenho conhecimento de cerveja, a experiência que eu tenho de beber e de fazer, mas da parte teórica e tal, não, é com você mesmo, você que é o estudioso aqui. Mas nem é tanto assim. É muito. Eu acho que isso vem muito da minha formação de engenheiro, de cara muito técnico, de É, não se limitar a saber como fazer ou o porquê das coisas, entrar no detalhe do detalhe do detalhe. Então, eu acho que exatamente. as confrarias ajudaram muito, né? Todas as confrarias que nós fizemos aí com o pessoal aí da confraria Tchegalag, foram vários estudos, várias degustações, enfim, a estrutura da confraria é bem interessante porque ela começa com um bate-papo técnico, né? Onde a ideia é fazer com que leigos comecem a conhecer um pouco mais sobre o assunto. E com isso eu tive que estudar, porque eu também sou um leigo, eu também queria aprender. Então eu comecei a estudar para poder passar isso nas confrarias, poder passar essas informações. E foi muito legal, porque nessa estrutura de estudar a história da cerveja, o bate-papo técnico, né, algum aspecto técnico, seja de lúpulo, malte, água, braçagem, técnicas. A gente entrou na parte histórica, né, na sequência, na confraria, a gente faz a parte histórica da cerveja, né, daquele estilo específico. Alguns estilos são extremamente difíceis de se conseguir informação. E aí a gente entra para a parte mais técnica, BJCP, né? O que esperar daquela cerveja que nós vamos degustar, e a gente entra na degustação propriamente dita. Antes disso, uma coisa legal que a gente faz na confraria é a degustação de ingredientes. Poder provar o malte, poder sentir o lúpulo, para que quem está degustando entenda a diferença quando beber a cerveja, né? Isso eu fiz o meu curso. A gente provou malte, provou aquele malte mais tostado, o Faz muita Pilsen, diferença, né? faz. O malte, aquele malte defumado, por exemplo, você sente o gosto do defumado só de experimentar o malte, né? Sim. E aí você faz a Rauch Beer, que o pessoal fala que é a cerveja de bacon, né? Mas agora Então, aí aqui a gente uma Schirlenker lá, né? Uma Schirlenker é uma cerveja com cheiro de feijoada, né? é, É o que ela é. é, É uma house beer de Bamberg, da cidade de Bamberg mesmo. e não deve harmonizar com feijoada, porque não tem o contraste, né? Não dá o contraste na cerveja. Não tem. Não tem mesmo. Aliás, é bem difícil de harmonizar a house beer. A Rauch Beer é difícil mesmo. Ela Eu é muito particularmente marcante. não gosto muito. Eu não gosto muito da Rauch Beer. Olha, não é meu estilo favorito, mas eu gosto dela. Assim. Quando É. tem hora que eu tô a fim de tomar, eu bebo house beer. Agora acho que a gente já está adiantando o nosso tema aqui da noite, né? A gente já está entrando nos estilos antes de falar das Primeiro, famílias, né? eu acho que o grande ponto é diferenciar as famílias, né? O que são famílias de É, cerveja? O que diferencia cada família, né? A maioria das pessoas não conhecem as famílias de cerveja. Ouve falar, vou tomar uma Pilsen, vou tomar uma isso, uma aquilo, mas não sabe exatamente a que está se referindo, nem o porquê que elas são diferentes, né? Então, eu acho que inclusive você falou uma coisa bem interessante, porque tem muita gente que confunde Lager com Pilsen, né? Não é bem confundir, né? Porque toda Pilsen é Lager, mas nem toda Lager é Pilsen, né? exatamente. Lager é a Exatamente. Então, família enorme, né? já entrando nesse assunto, falando da Lager, que é a família mais nova, né, das famílias das cervejas. A Lager, ela foi
o que diferencia as leveduras, é importante frisar isso primeiro, o que diferencia verdade. as famílias de cerveja são as leveduras, né? As leveduras de lager são leveduras que preferem baixa temperatura e geralmente a ação enzimática, a ação de consumo de açúcares dela se dá no fundo do tanque fermentador. Enquanto que as ales é o contrário, elas preferem temperatura ligeiramente mais quente, entre 15 e 18 graus, e elas agem principalmente no topo da coluna de líquido dentro do fermentador. E as lagers a gente fala, eu sempre falo, é a família mais nova, porque não porque ela existe há menos tempo, mas porque ela foi descoberta há menos tempo, né? Em meados do século XVIII, na verdade, um pouco antes, os alemães eles tinham o hábito de armazenar a cerveja, era um produto sazonal. Não se produzia cerveja no inverno nem no verão excessivo. Se produzia cerveja principalmente em março e outubro. Tanto que existem as Marzen alemãs, que são produzidas em março, e a cerveja, geralmente consumida em outubro, né? Oktoberfest, que é a segunda temporada. E o alemão ele armazenava o alimento, em geral, em cavernas de gelo nos Alpes. E como é que é armazenamento em alemão, Beto? Boa pergunta. Alemão... É Lager. Lager. Como? É daí que vem o termo Lager. Tá. É daí que vem o E termo eles Lager. perceberam que essas cervejas eram mais secas, né? Elas não eram tão... elas tinham um drinkability melhor, era muito mais fácil de beber, né? Então essa é a família das lagers, que eventualmente, após o evento as descobertas de Pasteiro, eles conseguiram identificar realmente o funcionamento das leveduras, como é que elas agem no líquido. E é a menor família, né? Na verdade, não é a menor porque existem as lambics, mas é uma família pequena comparada com as ales, né? Então, a família das ales, aí já é um universo monstruoso de cerveja. Ale tem muito estilo. Muito. A própria American IPA da Brabus é uma ale, né? Uma ale de alta fermentação. Isso Mas fala um pouco dos estilos aí, Beto, de assim, o que as pessoas falam muito e confundem, e como a gente está fazendo essa live aqui para explicar um pouquinho, o pessoal tem tendência de achar que toda lager é uma cerveja mais leve, né? Não está totalmente errado, né? A maioria das lagers são cervejas mais leves, as Pilsen, a Helles, mas tem lagers mais encorpadas e mais fortes também, né? A Bock, Doppelbock, né? E por aí vai. Existe muita confusão. Você falou bem. Tem uma cerveja da cervejaria Eggenberg, austríaca, chamada Samichlaus. Ela tem 14% de álcool. E é uma cerveja lager. E é uma lager, né? O pessoal confunde. Inclusive, aqui o mercado brasileiro sempre foi confundido, desde quando eu era pequeno, de chamar de Pilsen essas cervejas mais comerciais que a gente toma aqui hoje, né? E você me corrija se eu estiver errado, elas são American Lager, né? A maioria, né? Elas não são uma Pilsen, né? Pilsen é um estilo muito específico, né? O Pilsen a gente tem o quê? 3 subestilos, né? Tem a American Pilsen, é conhecida, que é a cerveja que historicamente herdou aí os cereais não maltados. Tem a German Pilsen, que é uma cerveja originária da Bavária. E tem as puro malte, né? Que é uma novidade no mercado, né? Não existia antes essas cervejas Pilsens mais fracas, né? Ou era cerveja com muito adjunto, ou era cerveja extremamente amarga. Eu fiz uma Bohemia Pilsen. Tem a Bohemia Pilsen, é verdade. Esqueci. Tem a Bohemia Pilsen. Já fiz a German Pilsen, a American eu nunca fiz. Que depois virou American Lager, que são as cervejas que levam o milho, o arroz, sei lá, né? A American Pilsen que eu me refiro é essa cerveja que a gente coloca muito adjunto de cereais não maltados. Arroz, milho, etc. É o estilo que a gente tem no Brasil, que foi mais consumido até hoje, que é mais produzido até hoje.
Bem curioso também a família das Lambics, né? Porque as Lambic tem Então, uma característica bem especial, né? essa é a família exótica, né, da cerveja, né? As Lambics, elas têm pouquíssimos estilos. Tem a Lambic a pura, né, a Straight Lambic, que são, elas podem ser as novas, as jovens, que não são envelhecidas, ou elas podem ser as velhas, que são as envelhecidas. E aí elas começam a ter as pequenas variações, como a Faro, por exemplo, que é um subestilo de Lambic, que hoje em dia são as lambics com adição de melaço ou de açúcar, a melaço de cana, ou o xarope de açúcar, né? Tem também as Cricks. As Cricks são as cervejas que elas são... Tem até uma cola, porque eu nunca lembro desse negócio aqui. As Cricks, elas são as cervejas com adição de frutas. Na verdade, a Crick é com adição de cereja. Aí tem a framboise, que é com adição de framboesa, mas são as Fruit Lambics. E o outro estilo é a Gueuze. A Gueuze é um blend entre a velha e a nova Lambic. Então, ou seja, a Lambic que é armazenada durante muito tempo, né, que é envelhecida, misturada com a Lambic nova. E nova a gente entende aí por 12 meses de maturação em média, de 9 a 12 meses de maturação. No de nova não tem muita coisa. Elas são misturadas e tem as famosas Gueuze, que a gente encontra aqui no Brasil a mariage perfect, que é o casamento perfeito, a Gueuze. As lambics, assim, a grosso modo, a gente pode falar que elas são as cervejas maltadas e você deixa lá. Você larga ela num canto e deixa ela fermentar com o que o ar te oferece, o que o ambiente te oferece. A Lambic é uma cerveja praticamente impossível de ser reproduzida porque ela depende da biota do local. E é uma cerveja originária da região do Vale do Rio Sene, próximo a Bruxelas, na Bélgica, e geralmente são produzidas somente lá. A característica principal delas é que elas têm Saccharomyces, muita Brettanomyces, elas têm Lactobacillus e tem uma outra levedura, Pediococcus. Essas são as principais leveduras que atuam na fermentação do Lambic. Agora, uma pergunta para você, que assim, no processo que da gente fazer cerveja, a nossa maior preocupação é sempre com a contaminação, né? Sim. A gente usa, eu pelo menos quando eu vou fazer cerveja eu gasto mais de 1 litro de álcool 70, tudo, né? Tudo que leva contato com a cerveja, a gente álcool 70 ali, né? E tem um processo de fervura na cerveja e tal. Essa Lambic, o pessoal não se preocupa com essa contaminação, já que ela está ali, né, no tempo, ela não tem problema com contaminação? Então, ela não fica aberta, né, 100% do tempo. A cerveja é preparada, o mosto é resfriado, ele fica um tempo exposto, depois ela é fechada. Ela não fica 100% do tempo aberta. Então, a grosso modo, a gente pode falar assim, eles pegam um pouquinho do ar, né? Deixa contaminar aquela quantidade e fecha. Isso, aí vamos dar uma de Dilma aqui, a gente dá uma estocada no vento ali junto Isso mesmo. com a cerveja e deixa ela fermentar. É que a gente fazendo cerveja em casa, a gente se preocupa muito com a cepa de levedura, né? Então, acho que só para deixar claro para todo mundo que está nos assistindo agora, o que diferencia as famílias de cerveja basicamente são as leveduras. A fermentação de baixo. Temos os estilos, né? E por que a gente tem os estilos, Beto? Explica aí. Fala da América IPA. O que caracteriza uma IPA? Vamos lá. A IPA é uma cerveja lupulada, frutada, né, com um amargor alto. Geralmente o ABV, né, que é a graduação alcoólica, varia entre 5 e 7,5, se eu não me engano, ou 5,5, não é? A graduação alcoólica mínima de uma IPA. A Bravos Beer está com 7,1, né, de graduação alcoólica. Ela já é uma IPA mais forte, né?
E American IPA por quê? Basicamente porque é usado nela lúpulos americanos. É o que diferencia uma English IPA de uma American IPA. A English IPA ela tem aquele sabor mais terroso, né, vamos dizer assim, por causa dos lúpulos, né, ingleses que tem essa característica. E as IPAs americanas ou IPAs, tá? Toda hora eu vou falar IPA, depois eu vou falar IPA, tá? Porque eu ainda não me acostumei direito com. E cada hora eu chamo de uma coisa. E as IPAs americanas são mais frutadas por causa das características do lúpulo americano, né? Eu já vi pessoas fazerem experiências assim legais misturando os dois, tá? Misturando lúpulo inglês com americano. Eu assim, não é que eu não gosto de arriscar, é que eu sou mais clássico, eu gosto mais das receitas clássicas, eu não gosto muito de sair da... Uma outra Pode diferença falar. que tem entre as English IPAs é que, geralmente, o estilo britânico, a escola britânica, privilegia um pouco mais o malte. Então, ela tem um equilíbrio maior entre o amargor e o dulçor. Enquanto que a escola americana, ela já vai para o lado amargor, ela não se preocupa tanto com esse equilíbrio, ela quer dar essa ênfase no lúpulo. No lúpulo. Então, geralmente, o IBU é mais baixo, né? O amargor é mais baixo. O teor alcoólico também é ligeiramente inferior, porque como eles usam menos lúpulo, eles buscam trabalhar com um equilíbrio maior. Eles utilizam o teor alcoólico final acaba sendo um pouco menor. Da English, né? Das English IPA. Eu já vi o pessoal falando que as English IPAs são menos amargas do que as americanas, né? Mas eu acho que o amargor depende muito de você equilibrar a cerveja, né? Eu tô tomando aqui uma ESB, né? A English IPA ela é ligeiramente mais lupulada que a ESB. A ESB não é um terror de lúpulo. A SB é um estilo que eu gosto muito. Eu vou fazer um spoiler aqui, ele está na fila, tá? Das receitas que nós temos aqui para Brabus Beer, tá? Ele está na fila, mas ele não é o segundo da fila. Eu já vou dar esse spoiler também. Tá? É uma cerveja muito, que o mercado está carente, né? No mercado nacional está carente de SB. Tem pouquíssimas cervejarias que produzem o estilo. English Special Beer, não é? Extra Special Bitter. Extra Special Bitter. Extra Special Bitter, exatamente. Eu entrei, assim, uma das primeiras cervejas que eu experimentei fora das nossas Pilsen já conhecidas foi uma SB inglesa. A da Fuller. Eu gosto bastante. E eu gosto muito dessa cerveja. Aliás, eu acho que é uma ótima cerveja de entrada para quem quiser, nunca experimentou uma cerveja artesanal. Depois da Brabus American IPA, uma SB é muito boa. Mas compra a SB e toma antes da Brabus, senão a Brabus vai matar a SB. Isso, porque a Brabus, como era muito lupulada, ela vai matar o sabor da SB. Mas basicamente... Fala, Beto. Não, então, eu acho que todo mundo, mais ou menos da nossa idade aqui, né, na casa dos 30, né, que nem a gente, já tomou aquela Kaiserbock, né, que teve uma época que saiu aquela Kaiserbock. Isso é o estilo Bock, né, é uma lager, mas você acha que essa Kaiserbock era uma boa referência assim de uma Bock? Ou... Olha, eu acho que ela não deixou de ser uma má referência, não. Ela tinha a cor adequada, ela era bem avermelhada, ela tinha o teor alcoólico adequado. Na época eu não tinha só a afinidade para identificar lúpulo, malte e tudo mais. Eu também não tinha, não. O pessoal falava que era uma cerveja de inverno, eu não vou falar que está errado, mas eu não concordo que ela é só de inverno, uma Bock só de inverno. Não, eu também acho que não. Não sei se você concorda. Eu lembro que na época o pessoal falava, não, a cerveja é para se tomar no inverno.
Aliás, eu acho que tem poucas cervejas que são sazonais, assim, que é indicada para você tomar só numa estação, ou você discorda de mim. Tem a Summer Ale, né? A Summer Ale, que seria uma cerveja de verão, né? Eu não vejo muito essa história de temporada para tomar cerveja, não. Eu sempre falo, o pessoal sempre me pergunta qual que é a melhor cerveja. Na minha opinião, a melhor cerveja que você tem disponível na hora que você quer tomar ela, acabou. Sim, Pode ser uma Brahma, pode ser uma Summer Ale no inverno, pode ser uma Bock no verão. Não existe uma regra. É que criou-se um certo preconceito, né? Agora que entraram no mercado mais cervejas artesanais, né? Mais cervejas puro malte, né? Criou-se algum preconceito, né? A gente tinha até falado na live de lançamento lá, né, sobre isso, que teve algum preconceito, né? Contra a Skol, da vida, Brahma, né? Tem muito preconceito. Eu tenho as minhas ressalvas com relação aos aditivos químicos desnecessários nas cervejas industrializadas, nas grandes produções. Mas é só por isso, porque é completamente desnecessário. E quando eu falo de aditivo, eu me refiro aos conservantes e os antioxidantes, lá, os IMS, os números deles. Eu acho que é concordo. completamente desnecessário. Eu concordo totalmente com você nesse ponto. Assim, eu acho que a adição de milho, de arroz, né, de cereais não maltados, né, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo problema nessa química, né? Uma cerveja artesanal, mesmo que industrializada, ela não fica pronta antes de 25 dias. A gente toma cerveja de arroz não carbonatada, né? Que é o saquê. É verdade, é verdade. É uma cerveja. O saquê é uma cerveja de arroz, né? Que não, é uma que não cerveja de arroz não carbonatada, exatamente. Exatamente, é verdade. E a gente toma e gosta, né? Tem gente que toma quente, né? Pois é verdade. Eu não vejo problema nenhum. Não. Qual que foi? A Dani tá falando que tem uma pergunta aqui, ó. O Caiado tá perguntando se a cerveja precisa estar gelada. Depende da cerveja. Depende do teor alcoólico. Então, olha, há 2 anos eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da Inglaterra. Fui para Londres e andei um pouquinho pelo interior ali da Inglaterra. E principalmente no interior da Inglaterra eu tomei muita cerveja que aqui no Brasil seria cerveja quente, seria considerada uma cerveja quente, tá? Que é uma cerveja que eles servem lá entre 15 e 18 graus a temperatura da cerveja. Aí depende assim, se você for com o espírito preparado, você tem que se preparar, é um novo jeito de você tomar cerveja, né? Não é ruim, eu gostei, eu tomei, a gente estava na época da Copa do Mundo, inclusive, eu tomei muita dessa quente. Vamos colocar quente entre aspas, né? Assistindo os jogos do Brasil, e eu não vi problema. Você tem que se preparar, né? Muitas ales, mesmo a Pale Ale, né? O pessoal tem lugares na Inglaterra que o pessoal toma a temperatura ambiente, né? Sim. Sim. Liverpool me impressionou nesse aspecto. A maior parte das cervejas realmente eram geladas em Liverpool. Em Londres, as cervejas eram na temperatura do porão do cara lá mesmo. Exatamente, isso. Mas deve é o que eu falo, né? Frio, que é uma beleza. Quando a gente fala temperatura ambiente, eu estou falando temperatura ambiente da Inglaterra, né? Que né, 15 graus, 18 graus. Temperatura ambiente aqui do Brasil, aí a cerveja vai vir quente, né? Principalmente se for no verão, né? A cerveja vai sair do porão do cara a 30 graus. Aí eu já não acho nem recomendável tomar, né? Mas eu não vejo problema. Eu não gosto de tomar nenhuma cerveja estupidamente gelada, porque eu acho que você não sente nem o sabor da cerveja. Você mata a papila gustativa, a hora que você desce ela na boca, matou tudo. Acabou o aroma, acabou o paladar, acabou tudo. Essas cervejas mais industriais, assim, eu tomo. Eu gosto de tomar bem gelada, porque se estiver numa praia, alguma coisa assim. Mas as artesanais eu também não gosto de tomar ela estupidamente gelada, não. E eu gosto de esperar a cerveja, principalmente essas cervejas especiais, as ales, que tem uma característica muito interessante, né? Isso é uma coisa legal de falar.
As lagers, elas têm uma tendência a oxidar muito rápido depois de colocadas no copo. Ah, sim. Então, as lagers, se você deixar ela muito tempo no copo, ela começa a ficar fedida. As ales têm uma característica um pouco diferente. Apesar dela também oxidar, ela começa a mudar o perfil aromático e algumas cervejas, como a Porter, por exemplo, é extremamente interessante. Esperar ela esquentar no copo. Então. Por isso, esse é o motivo de o copo de IPA, é um dos motivos, né? Para essa... Ele é nesse formato para ela não perder aquele aroma, né, de lúpulo, essas coisas. Eu costumo dizer que, assim, pessoal, existe o copo certo para IPA? Existe. É esse aqui. Existe o copo errado? Não existe. Então, é o copo certo para American IPA, né? Esse aqui é o Pine. Esse é o copo certo para Pale Ale e IPA germânica, britânica. Esse daí é o da American IPA. Por causa do perfil aromático do lúpulo, né? O perfil aromático cítrico do lúpulo. Eu não vejo problema. Eu sempre tomei IPA em pint, em tulipa. Já tomei muita IPA em tulipa, né? Assim, sem problema. O problema é que você consegue armazenar melhor, né? O sabor, o aroma e tudo mais, né? Da cerveja. Consegue. É a única coisa. Aí em outro estilo que eu queria falar com você também, que é um estilo que eu gosto muito, que eu acho que foi também um dos primeiros, assim, fora do normal que eu tomei, o Stout. A Guinness, né, que todo mundo conhece, que é uma Dry Stout, né? Isso. E aí eu tomei Stout e tomei a famosa Riz, né? Que é a Russian Imperial Stout, que aí, para mim, das Stouts, é a melhor, disparado, assim, né? Só que é uma cerveja encorpada e forte, né? É uma cerveja... Eu nunca tomei uma Riz com menos de 9, né, de graduação alcoólica. Eu nem sei se existe alguma com menos graduação alcoólica que essa, né? Existe? Como é que é? Uma Riz com mais graduação alcoólica? Não, com menos do que 9 de graduação alcoólica. Existe? Eu acho que a partir de 8, né? A Riz é a partir de 8. Eu nunca tomei com menos de 9. Eu já tomei aquela com 11, que é a Petroleum, né? A tal da Petroleum, que é... Isso, Vals Petroleum. Que é um vinho, né? Imagina você tomar um copão desse de vinho, né? É a mesma coisa. Realmente é um vinho. Então, você sabe a origem da Stout, né? Sabe o que significava Stout? Também não. Essa parte histórica é com você. A Stout nada mais era do que uma Porter mais forte. Não existia o estilo Stout. O que aconteceu? Quando os britânicos começaram a comercializar a cerveja na região do Báltico, o czar russo, que era primo do rei da Inglaterra, ele começou a pedir uma cerveja mais alcoólica para suportar melhor o frio, por causa do gelo que é naquela região. E eles começaram a fazer, então, uma Porter mais forte. E eles falavam que era uma Stout Porter. E aí o nome Porter se perdeu e Stout virou um estilo. Ficou Stout. A cerveja mais forte começou a ser produzida para o czar russo. Por isso que ela chama, apesar de ser uma cerveja britânica, ela chama Russian Imperial Stout. Porque era pro russo. Era pro russo. Estilo que eu gosto. É um estilo que eu gosto. E sempre falando aqui na Stout, é uma ale, tá? É da família das ale. Vamos frisar aqui que o nosso bate-papo... Se alguém algum dia perguntar para você sobre uma cerveja, de qual é a família, se você não souber, chuta ale. Que a maior chance de você acertar está no lado ale. Existem quase ou mais de 1000, né, estilos de ales. Muita coisa. Só na tabela periódica, o lado de ale é gigantesco.
não tem aqueles programas que falam assim, 1.000 lugares para se visitar antes de morrer, né? Não sei se você já viu essas coisas. Já. Eu prefiro para 1.000 estilos de cerveja para se tomar antes de morrer. Eu já tomei Mas bastante estilo diferenciado, mas eu devo estar devendo uns 800 estilos aí, brincando. Entre Ale Então, e eu Pilsen acho Lager. legal falar para o pessoal aí, Beto, também é o seguinte, e por que que existem os estilos, né? Ah, sim. Você tinha perguntado e eu acabei me perdendo na pergunta e não respondi, né, inclusive, né? Não tem nada. Mas é legal mencionar, O por que, que que existem os estilos? assim, o que diferencia um estilo de cerveja para o outro? Basicamente, os maltes utilizados e os lúpulos utilizados. O método de você fazer a cerveja, eu não vou entrar muito nesse quesito de quando ele está fazendo a cerveja, mas existem rampas de temperaturas que a gente usa também, né? Durante a abraçagem, que a gente chama, né? Isso pode diferenciar também um estilo do outro. Um estilo exige uma temperatura um pouquinho maior, o outro um pouquinho menor. Um estilo exige um malte mais tostado, o outro um malte menos tostado. A Rausch Beer, que leva malte defumado. Tudo isso, a combinação, né? Eu não tenho ideia de quantos tipos de lúpulos existem, né, ao todo. Assim, eu acredito que tenha mais de 100 tipos de Ah, lúpulos, né, diferentes. no catálogo de lúpulo, acho que eu tenho uns 4 ou 5 lá, com umas 100 variedades cada um. E de malte existe uma variedade boa de malte, mas não é tanto assim, né? Eu acredito Não, que. malte só existem 2. Ah, Só tem 2 tipos de malte. Qual? O Pilsen e o Pale Ale? Não. O malte de 6 fileiras europeu. Ah, o que diferencia os rolls lá que a gente chama, né? O de 6 fileiras americano, que é um malte rico em proteína e pobre em carboidrato. E o malte de 2 fileiras europeu, que é um malte rico em carboidrato e pobre em proteína. Ou seja, o malte europeu ele é muito melhor para a produção de cerveja. Essa é uma das justificativas de, na América, terem se utilizado adjuntos como o arroz e o milho para poder aumentar, agora eu vou usar um termo técnico feio aqui, o poder diastático da mostura. Para poder gerar mais açúcares o malte da América ele é pobre em carboidrato. Então você tinha que adicionar mais carboidrato para conseguir ter a cerveja. O que pessoal que diferencia o malte é o tempo e a temperatura que é feito o processo de maltagem. Né? Cevada só tem 2, mas a maltagem, se ele ficar a 150 graus por 10 minutos, você vai provavelmente ter um malte Pilsen. Mas se ele ficar por 20 minutos, você já vai chegar num cara red, num cara... Você vai mudar a característica do malte no tempo de maltagem, da cevada no tempo de maltagem. Então, o malte, você está falando, existem 2 tipos de malte, mas várias variedades dependendo da maturação desse malte. Isso mesmo. Dependendo do tempo que ele fica no processo de maltagem. Então, dependendo do malte que você mistura... Isso demanda uma aula, tá? Essa coisa aqui é lenta para entender. O grão de cevada, ele é rico em amido. Tem muito amido dentro dele. Só que o amido não é nem solúvel em água. Então, para que o amido consiga se converter em açúcar fermentável, ele tem que passar por um processo chamado gelatinização. A gelatinização acontece quando você aquece o amido. Prova disso, quem já fez tapioca? Quando você faz a tapioca, o grão está soltinho. Você coloca ele no calor, ele gruda. Não gruda com o tempo? Isso chama gelatinização. Quando você faz mingau, o mingau é até difícil de mexer no leite. Mas depois de um tempo cozinhando, ele vira uma gelatina. Ele gelatinizou.
Então, quando você faz isso, você quebra o amido em dois açúcares primários, a amilopectina e a amilose. E são esses açúcares que no processo de rampa que você mencionou, a gente vai quebrar para obter os açúcares que são fermentáveis, principalmente a maltotriose, que é o que a gente quer. Que aí é o que vai alimentar a levedura, vai transformar em álcool. Levedura, que ela vai consumir e produzir gás carbônico e álcool. O que eu costumo falar para todo mundo assim que pergunta, por curiosidade, assim, como é que faz cerveja, eu falo, olha, lembra aquelas aulas de química chatas que você ficava olhando, o professor explicando e você se perguntava onde que você ia usar aquilo na sua vida? Pronto, você usa para fazer cerveja. Se o meu professor lá, na época do colegial, me falasse isso, eu ia prestar mais atenção nas aulas de química, com certeza. Não é fácil, a brincadeira não é fácil, não. O processo é químico e envolve até um pouco de física também, né? Mas é mais químico, né? Então eu teria prestado mais atenção. Ele envolve muita física. O final da fervura, você faz o quê? Você faz o Whirlpool, Você faz o Whirlpool, que... Qual é o objetivo do Whirlpool? Usar a força centrípeta para... Usar a força centrípeta para concentrar o trub no centro da panela. Então você usa muita física também. É um processo bem legal, eu gosto bastante. Eu conheço um professor de química aposentado que eu falei isso para ele, eu falei, olha, e o filho dele é professor de química também, eu falei, avisa seu filho para lá na aula, ele avisar isso para os alunos, você vai ver como vai melhorar a participação na aula e as notas também, né? Avisa que é para fazer... E... Antes de eu comentar aqui, Beto, o porquê que servem os estilos, acho legal responder. O Caiado fez uma pergunta há um tempo atrás, perguntando se pode colocar copo no freezer. Pode, você pode colocar o copo, você põe onde você quiser. Só que eu não coloco. Porque a hora que você coloca a cerveja no copo congelado, forma pequenos cristais de gelo na superfície que matam o teu paladar. Eu vou confessar que eu tenho meia dúzia de copo aqui no freezer do meu frigobar, aqui no congelador do meu frigobar, mas eu uso mais para tomar cerveja assim, as cervejas comerciais, né, que eu gosto de tomar gelada. Né, quando eu vou tomar uma cerveja artesanal, eu já pego os meus copinhos aqui, né? E eu tento adequar para o estilo que eu estou tomando. Outra pergunta legal aqui, a Alessandra está perguntando do hidromel. Hidromel também é o mesmo processo da cerveja. Tanto que a BJCP, ou Beer Judge Certification Program, ela certifica os juízes para cerveja, hidromel e cidra. Cidra também é fermentação. O hidromel, inclusive, quem sabe fazer cerveja em casa sabe fazer hidromel. Sim. Mas o que eu costumo dizer assim, o que eu costumo dizer assim, o hidromel não tem graça. Você mistura o mel com água e coloca a levedura, acabou. A cerveja é mais divertida. Não é bem assim. Eu sei. A clarificação do bicho dá um trabalho, né? Sim. É mais fácil fazer uma lager e ficar baixando a temperatura dia a dia para derrubar, para fazer o lagering, do que você fazer a porcaria do hidromel e limpar ele. Cara, eu vou me corrigir aqui. A braçagem do hidromel não tem graça. É fácil. É fácil, é simples. A abraçagem da cerveja é mais legal, você tem que prestar atenção, um detalhezinho. Eu acho que até comentei com você que uma vez eu fiz uma Doppelbock, que geralmente quando eu faço cerveja, dificilmente deu alguma... Posso falar cagada? Não posso, né? Assim, no processo da cerveja, né? Mas uma cerveja que eu fiz, aconteceram todas cagadas possíveis e imaginárias dela. E aí deu tudo errado. E foi durante a abraçagem tudo que aconteceu, né? O hidromel não consegue, né? Não dá tempo de fazer besteira durante a abraçagem, né? Agora, na clarificação, essas coisas assim, né? Não. Durante a abraçagem você não consegue fazer muita correção. Você perdeu a temperatura, você matou um processo enzimático. Exatamente.
Você não volta Subiu atrás, você muito, perdeu. subiu muito, desceu muito. É. É, um outro detalhe que eu ia falar também de diferenciação de ale para Pilsen, as primeiras cervejas que eu fiz foram obrigatoriamente ales, porque naquela época eu não tinha controlador de temperatura. Então eu deixava a cerveja fermentando na temperatura ambiente, lógico, no local mais fresco possível, Uhum. porque acima de 26, 27 graus você já mata a levedura, né? Sim. Mas aí você sem ter a temperatura controlada, você gera algumas. Você pode gerar alguns off-flavors, que a gente chama, né? Que são gostos não desejáveis na cerveja, né? O tão temido de acetil, né? Que geralmente é criado nesses processos que você não controla a temperatura, né? O de acetil dessa cerveja com gosto de manteiga, para quem não sabe. O gosto de É. pipoca de cinema, que o pessoal fala, né? O diacetil, ele acontece de um jeito ou de outro. Né? Você não consegue fugir do diacetil. O diacetil é um Sim, é verdade. subproduto da fermentação. A levedura, ela Sim. produz álcool, CO2 e diacetil. E algumas outras porcarias. Isso. Mas o diacetil, ele fica ali. Então, quando a gente faz a cerveja, quando a gente tem o controle na temperatura, fica mais fácil, né, Beto? A gente levanta a temperatura uns 2 graus, mais ou menos. A levedura não tem mais açúcar, ela não tem mais alimento, então ela vai consumir o diacetil. Diacetil, Essa etapa nós exatamente. chamamos de descanso de diacetil. Aquele exemplo que eu usei, acho que não pode usar aqui, né? Do Olha uma dry stout, Beto. dry stout. Muito boa. E ó, eu vou. Essa é com café? Ah, da Blondine. Da Blondine. É da Blondine. Muito boa. As cervejas da Blondine são muito boas, tá? É aquilo que você falou, né? As cervejarias artesanais não existem concorrentes, né? Existem parceiros. Então, eu não. Ah, você está falando da concorrência. Não, eu estou falando do parceiro. A cerveja da Blondine geralmente são muito boas, tá? Todas que eu experimentei são muito boas. Tá? O cara está fazendo uma pergunta interessante, ó. Fala um pouco sobre cerveja de guarda, Beto. Putz, grilo. O problema é que agora, deixa eu ver, me veio na cabeça aqui alguma cerveja de guarda. Ah, eu te falo. A Golden Carolus, a Van der Kaizen. Não, a gente tem, inclusive, eu já fiz 2 estilos de cervejas assim, né? Eu fiz a Old Ale, né? E a We Have, foram as 2 cervejas que eu fiz, né? Mas eu, sinceramente, eu não conheço muito de cerveja de guarda, não. Eu fiz esses 2 estilos, ficaram muito bons, né? Eu acho que você consegue responder o Caiado melhor aí. É basicamente uma cerveja de guarda. O que diferencia o tempo de validade, o prazo de validade numa cerveja, ou o tempo de conservação do líquido dentro da garrafa, é a tampa, né? A tampa mais fácil de você ter vazamento ou penetração de ar é a tampinha metálica, que a gente mais utiliza. A segunda melhor alternativa de tampa, depois da metálica, é a rolha de cerâmica. A rolha de cerâmica tem uma vedação e ela dá uma durabilidade muito grande na cerveja. Mas a rolha de cerâmica que você fala... A rolha de cerâmica que você fala é aquela que você dá pressão aqui nela? Deixa eu achar uma garrafa aqui, peraí. Tá aqui. Eu acho... Eu tinha aqui, cadê? Não tá aqui não. Abriu alto aqui, peraí. Essa aqui é a rolha cerâmica. Já teve garrafas dessas que a hora que eu puxei a mesmo assim a tampa continuou, de tanto que estava a pressão. Ela é a segunda melhor alternativa. Agora, para garantir guarda realmente, com um pouco de levedura viva ainda dentro do líquido,
você tem que ter rolha a rolha. E a rolha da cerveja é igual a rolha da champanhe, né? Ela é cônica, ela não é reta. Uhum. Ela não dá espumante. Ela não sai guarda a fácil. pressão. Isso. Então, o que acontece? A cerveja ela vai alterando a sua característica de paladar e aroma à medida que ela vai envelhecendo. Então, por exemplo, uma cerveja Golden Carolus, ela é boa para guarda até uns 6, 7 anos, 5 anos, talvez 6. 7 é muito. Mas essas cervejas de guarda, elas obrigatoriamente, elas não levam aquele processo de achampanhamento. Não obrigatoriamente. Não necessariamente. Não necessariamente. O processo de champanhoise é muito rápido, né? Que você falou bonito. Como é que é o nome bonito? Champanhoise, né? Que é o nome francês. E eu tomei uma cerveja, se eu não me engano, é da Madalena, que é uma cerveja que é uma IPA que é armazenada desse jeito que você falou, numa garrafa de champanhe com a rolha. É uma IPA totalmente diferente, tá? Quem quiser experimentar, é totalmente diferente do que vocês conhecem de IPA. Não sei se você já experimentou. Eu vou só consultar isso aí depois, eu vou colocar no meu Instagram e no seu, que se eu não me engano é da Madalena essa cerveja. Mas depois eu confirmo para vocês. Uma coisa interessante de falar, quando a gente fala de guarda de bebida alcoólica, o vinho a gente guarda ele sempre deitado. Por quê? Sim. Para fazer com que a rolha esteja 100% vedada, uma vez que é uma rolha reta, e você não tenha entrada de ar que vai oxidar a bebida. A cerveja, você nunca guarda ela deitada. Por quê? O ar que está aqui dentro é suficiente para oxidar a cerveja. Quando ela está nessa posição, você tem uma superfície de área aqui muito maior para ser oxidada do que quando você deixa ela em pé. Você tem uma área muito menor. Então nunca se guarda uma cerveja deitada, sempre em pé. É o famoso quando você vai tomar cerveja, fala que está com gosto da tampinha, né? Isso. Que a cerveja pegou o gosto da tampinha. Na verdade não é, que ela está oxidada. Isso acontece com qualquer estilo, né? Com qualquer família também. Com qualquer estilo e qualquer cerveja. Não tem, sem preconceito, né? Pode ser fresca, pode ser de guarda, pode ser a cerveja que for. A gente, ainda falando em estilos, em famílias, tem algum estilo algum estilo interessante que a gente deixou de mencionar aqui? Então, eu acho legal dar o conceito básico mesmo. Por que existem os estilos? Os estilos basicamente existem porque existem campeonatos. Para você ter parâmetros para campeonatos, você determina um estilo de cerveja com base numa localização, com base num lugar, com base numa cultura. E é como eles definiram recentemente o Catarina Sour como um estilo, né? Uma cerveja brasileira, estilo brasileiro. Mas ele existe basicamente para parametrizar campeonatos. Então ele dá as referências para os juízes formados, tanto pela American Brewers Association, quanto pela BJCP. Eles dão os parâmetros que as cervejas devem ser julgadas. Basicamente é isso. Tudo aquilo que não se classifica dentro de algum estilo específico desses dois conjuntos, existe um outro estilo que é o Specialty Beer, que aí o whatever Exatamente. Que é o estilo livre, né? O nado livre da cerveja. Nado livre, qualquer coisa serve. Só para dar um exemplo, eu participei de um concurso uma vez de cervejas que era concurso de Fruit Beer. Fruit Beer é a cerveja que obrigatoriamente leva uma fruta. Só que no regulamento você tinha que usar uma fruta nativa brasileira nessa cerveja. E eu até em homenagem à terra do meu pai lá no interior da Bahia, eu usei umbu, que quando eu era pequeno ia visitar meus parentes lá, a gente subia no pé de umbu e comia muito umbu. E ficou uma cerveja muito interessante, é uma fruit beer.
uma cerveja mais doce. Tem poucas no mercado, assim, que é difícil a gente ver, assim, principalmente nos grandes mercados aí, né, que trabalham com cerveja artesanal, é difícil você ver fruit beer, né? Mas, eu e fruit estou beer é um fazendo as estilo. compras da Blondine aí, tem bastante fruit beer. A Blondine tem 3, né? Fruit beer. Eles têm 3. Eles têm 3 rótulos, inclusive um com umbu. Kombu? Olha, É, será que eu processo eles, que eles roubaram a minha ideia? pode ser, pode ser. Conversa lá com o Xerfante, passa o contato dele, fala com ele. Não, ninguém rouba a ideia de ninguém, né? O Caiado está perguntando da Breakfast da Oatmeal. A Oatmeal, a Breakfast eu desconheço, Caiado. Para ser muito honesto, eu desconheço a Breakfast. A Oatmeal Stout, cara, é uma cerveja rica em aveia, tem muita aveia. Ela é muito encorpada em função da proteína proveniente da aveia não maltada, que é utilizada na receita. Eu adoro. A KBS, né, a Kentucky Breakfast Stout, aí sim a gente fala Breakfast, ela é uma Oatmeal Stout. É uma cerveja que eu sou apaixonado, é uma das poucas cervejas com nota 100 em todos os dispositivos aí que avaliam cerveja. A Oatmeal é um estilo que eu estou devendo, que está lá naquela lista dos 1000 lá estilos, e eu estou devendo. E, assim, nesse estilo, mais ou menos, eu já tomei aquela Cream Ale, né? A Cream, Qual? a Cream Ale, que é a Cream Ale, que é Irish a Cream Ale. que ela leva amido de arroz, não é isso? Pode ser aveia. Ela Pode ser leva aveia. algum cereal não maltado, cujo propósito é fornecer proteína para dar ao corpo dela. Inclusive, eu estava na abraçagem da pessoa que fez essa cerveja e a gente ficou zoando ele na abraçagem toda que ele estava fazendo arroz doce, né? Mas depois a cerveja ficou muito boa, ficou uma cerveja interessante também. Mas Mas você já tomou a KBS? Você já tomou essa cerveja, a KBS, a Founders KBS? Não, Você nunca tomou? nunca tomei. Não, tá no. Cara, é uma maravilha. Tá fácil ali, vê se tá baixo. Eu pego a garrafa. A KBS. Tá baixo ou tá alto? É isso aqui, ó. Hate Beer, nota 100. Fazem vários... eu conheço a cerveja, mas nunca tomei. Tá, essa daqui é a Kentucky Breakfast Stout. Mas ela é uma Oatmeal Stout. O estilo dela é Oatmeal Stout. Eles falam breakfast porque o americano tem o hábito de consumir aveia no café da manhã, né? Eu pensei que eles tinham o hábito de consumir a cerveja no café da manhã. Não, aveia. Mingau de aveia. Eles consomem muito mingau de aveia no café da manhã. Eu acho que nós temos mais quanto tempo aí de live aí? Não sei, Já deve estar terminando, né? Se alguém tiver mais, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, por favor. Deve estar acabando, a gente só tem o Instagram, só dá 1 hora de live, né? Ah, então só dá 1 hora, tá no final. Mas são 25h26, temos alguns minutinhos aí. Acho que a gente abordou bem aqui as famílias, né, principalmente, né? Sem a pretensão de ser didático, né? Mas comentando sobre as famílias, alguns estilos, né? Tem muito estilo, tanto que tem gente que faz live de estilo, né? Hoje 25 segundos restantes. Então, tá terminando, gente. 20 segundos. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida adicional, tanto eu quanto o Beto estamos à disposição de vocês, tá? Entre no nosso Instagram ou no Instagram das nossas empresas, da Brabus Beer ou do Empório Tiagalug. Façam as